1 Reis, capítulo 1, subtítulo: A conspiração de Adonias. O rei Davi já era velho, de idade muito avançada, e por mais que o cobrissem de roupas, ele não se aquecia. Os seus servos então lhe disseram: Permita que se procure para o rei, meu senhor, uma moça virgem, que dê assistência e cuide do rei. Ela poderá dormir junto de ti para que o rei, meu senhor, se aqueça. Assim, procuraram por todo o território de Israel uma jovem bonita, e acharam Abisaque, a sunamita, e a levaram ao rei. A jovem cuidava do rei e lhe servia, e era muito bonita, mas o rei não a conheceu na intimidade. Adonias, filho de Agite, se exaltou e disse: Eu reinarei. E preparou para si carros e cavaleiros, e 50 homens que corressem adiante dele. Seu pai nunca o havia contrariado, dizendo: Por que fizeste assim? Além disso, ele tinha boa aparência e era mais jovem do que Absalão. Adonias entrou em acordo com Joabe, filho de Zeruia, e com o sacerdote Abiatar, os quais aderiram a ele e o ajudavam. Mas os sacerdotes Zadok, Benaia, filho de Joiada, o profeta Natã, Simei, Rei e os guerreiros de Davi não apoiavam Adonias. Adonias sacrificou ovelhas, bois e animais cevados, junto à pedra de Zoelete, próxima a En-Rogel, e convidou todos os seus irmãos, os filhos do rei, e todos os homens de Judá, servos do rei. Mas não convidou o profeta Natã, Benaia, os guerreiros e seu irmão Salomão. Então Natã falou a Batseba, mãe de Salomão: Não ouviste que Adonias, filho de Agite, reina, e que nosso senhor Davi não o sabe? Agora deixa-me dar-te um conselho, para que salves a tua vida e a de teu filho Salomão. Vai à presença do rei Davi e diz-lhe: Não juraste, ó rei, meu senhor, à tua serva, dizendo: Certamente teu filho Salomão reinará depois de mim e se assentará no meu trono? Então, por que Adonias reina? Enquanto estiveres falando com o rei, eu entrarei e confirmarei as tuas palavras. Então Batseba foi falar com o rei no seu quarto. Ele estava muito idoso e Abisag, a sunamita, cuidava dele. Batseba inclinou a cabeça e prostrou-se perante o rei. Então o rei lhe perguntou: Que queres? Ela respondeu: Senhor meu, tu juraste à tua serva pelo Senhor, teu Deus, dizendo: Salomão, teu filho, reinará depois de mim, e se assentará no meu trono. Mas agora Adonias está reinando. E tu, ó rei, meu senhor, não sabes disso. Ele sacrificou muitos bois, animais engordados e ovelhas, e convidou todos os filhos do rei, o sacerdote Abiatar e Joabe, general do exército, mas não convidou o teu servo Salomão. Mas, ó rei, meu senhor, todo Israel está aguardando tua decisão sobre quem se assentará no teu trono depois de ti. Do contrário, quando o rei, meu senhor, descansar com seus pais, eu e meu filho Salomão seremos considerados traidores. Enquanto ela ainda falava com o rei, o profeta Natã chegou e avisaram o rei, dizendo: O profeta Natã está aqui. Natã entrou à presença do rei, inclinou-se perante ele com o rosto em terra e disse: Ó rei, meu senhor, por acaso disseste: Adonias reinarás depois de mim e se assentará no meu trono? Pois ele hoje desceu e sacrificou muitos bois, animais engordados e ovelhas, e convidou todos os filhos do rei, os chefes do exército e o sacerdote Abiatar. E todos estão comendo e bebendo com ele, e proclamam: Viva o rei Adonias! Mas não convidou a mim, teu servo, o sacerdote Zadok, Benaia, filho de Joiada, e o teu servo Salomão. Isso foi feito por ordem do rei, meu senhor, sem que o teu servo soubesse quem se assentaria no teu trono depois de ti? O rei Davi respondeu: Chamai-me a Batseba. Ela entrou à presença do rei e ficou de pé diante dele. Então o rei jurou: Vive o Senhor que me livrou de toda a angústia,
que assim como te jurei pelo Senhor, Deus de Israel, teu filho Salomão reinará depois de mim e se assentará no meu trono, em meu lugar. Assim mesmo o cumprirei hoje. Então Batseba inclinou-se com o rosto em terra perante o rei. Fez-lhe reverência e disse: Viva para sempre o rei Davi, meu senhor. Subtítulo: Salomão é ungido rei. Depois disse o rei Davi: Chamai-me o sacerdote Zadok e o profeta Natã e Benaia, filho de Joiada. E estes entraram à presença do rei. O rei lhes disse: Tomai convosco os servos de vosso senhor. Fazei montar meu filho Salomão na minha mula e levai-o a Giom. O sacerdote Zadok e o profeta Natã o ungirão ali rei sobre Israel. E tocareis a trombeta e direis: Viva o rei Salomão! Então vós o seguireis, e ele virá, se assentará no meu trono e reinará em meu lugar, pois o designei para ser líder sobre Israel e sobre Judá. Então Benaia, filho de Joiada, respondeu ao rei: Amém. Que o Senhor, Deus do rei, meu senhor, confirme isso. Assim como o Senhor foi com o rei, meu senhor, seja ele também com Salomão, e lhe dê um reinado maior que o do rei Davi, meu senhor. Então os sacerdotes Zadok, o profeta Natã, Benaia, filho de Joiada, os quereteus e os peleteus desceram e fizeram Salomão montar na mula que pertencia ao rei Davi, e o levaram a Giom. O sacerdote Zadok pegou o vaso de azeite do tabernáculo e ungiu a Salomão. Então tocaram a trombeta, e todo o povo disse: Viva o rei Salomão! E todo o povo o seguiu, tocando flauta e alegrando-se muito, de modo que o chão tremia com o barulho. Ao acabarem de comer, Adonias e todos os convidados que estavam com ele ouviram o barulho. Quando Joabe ouviu o som das trombetas, perguntou: Que quer dizer este alvoroço na cidade? Ele ainda estava falando, quando chegou Jonatas, filho do sacerdote Abiatar, e Adonias disse: Entra, porque és homem de bem e trazes boas notícias. Jonatas respondeu a Adonias: Pelo contrário, o rei Davi, nosso senhor, constituiu Salomão como rei. O rei enviou com ele os sacerdotes Zadok, o profeta Natã, Benaia, filho de Joiada, os quereteus e os peleteus, e eles o fizeram montar na mula do rei. Os sacerdotes Zadok e o profeta Natã o ungiram rei em Giom, e dali subiram, cheios de alegria, e a cidade está alvoroçada. Este é o barulho que ouvistes. E Salomão já está sentado no trono do reino. Além disso, os servos do rei vieram abençoar o nosso Senhor, o rei Davi, dizendo: Que o teu Deus faça o nome de Salomão mais célebre do que o teu nome e torne o seu reinado maior do que o teu reinado. E o rei se inclinou no leito. O rei também declarou: Bendito o Senhor, Deus de Israel, que hoje providenciou alguém para se assentar no meu trono e permitiu que eu o visse. Então, todos os convidados que estavam com Adonias se levantaram apavorados e cada um seguiu o seu caminho. Mas Adonias teve medo de Salomão e, levantando-se, foi segurar-se nas pontas do altar. E disseram a Salomão: Adonias está com medo do rei Salomão, pois foi segurar-se nas pontas do altar, dizendo: Jure-me hoje o rei Salomão que não matará o seu servo à espada. Então Salomão disse: Se ele agir como homem de bem, nenhum só fio do seu cabelo cairá em terra, mas se estiver mal intencionado, morrerá. Então o rei Salomão deu ordem para que tirassem Adonias do altar. Ele veio e se inclinou perante o rei Salomão, que lhe disse: Vai para a tua casa. Capítulo 2, 1 Reis. Subtítulo: Davi dá conselhos a Salomão e morre. Sentindo que o dia da sua morte estava próximo, Davi deu ordem a Salomão, seu filho, dizendo: Logo seguirei o caminho de todos os mortais. Portanto, sê corajoso e age como homem. Guarda as normas do Senhor teu Deus, andando nos seus caminhos e obedecendo aos seus estatutos.
aos seus mandamentos, aos seus preceitos e aos seus testemunhos, como estão escritos na lei de Moisés, para que prosperes em tudo quanto fizeres e por onde quer que andares. E para que o Senhor confirme aquilo que me prometeu, dizendo: se teus filhos guardarem os seus caminhos, andando fielmente na minha presença, com todo o seu coração e com toda a sua alma, nunca te faltará sucessor ao trono de Israel. Tu sabes também o que Joabe, filho de Zeruia, me fez. Ele matou os 2 chefes do exército de Israel, Abner, filho de Ner, e Amasa, filho de Jeter, e derramou o sangue da guerra em tempo de paz, manchando com ele o cinto que tinha na cintura e os sapatos que calçava. Faze conforme a tua sabedoria, e não permitas que ele envelheça, e desça à sepultura em paz. Mas ser bondoso para com os filhos de Barzilai, o Gileadita. Estejam eles entre os que comem à tua mesa, porque quando eu fugia por causa de teu irmão Absalão, eles foram bondosos para comigo. Também está contigo Simei, filho de Gera, benjamita, de Baurim, que me lançou terrível maldição, quando eu ia para Maanaim, mas ele foi ao meu encontro, junto ao Jordão. E eu lhe jurei pelo Senhor: não te matarei à espada. Mas não o tenhas por inocente, pois és homem sábio e bem saberás o que fazer para que ele, na velhice, desça à sepultura ensanguentado. Então Davi descansou com seus pais e foi sepultado na cidade de Davi. Davi reinou 40 anos sobre Israel, 7 anos em Hebrom e 33 em Jerusalém. Subtítulo: Salomão reina e destitui Adonias. E Salomão assentou-se no trono de Davi, seu pai, e o seu reino se tornou muito forte. Então Adonias, filho de Agite, veio a Batseba, mãe de Salomão. Ela perguntou: tu vens em paz? Ele respondeu: sim, venho em paz. E acrescentou: preciso dizer-te uma palavra. Ela respondeu: fala. Então ele disse: bem sabes que o reino era meu, e que todo Israel esperava que eu reinasse. Contudo, o reino se transferiu para meu irmão, porque o Senhor assim fez. Agora peço-te apenas uma coisa: não a recuses. Ela lhe disse: fala. Ele disse: peço-te que fales ao rei Salomão, pois ele não te recusará que me dê Absag, a sunamita, por mulher. Batseba respondeu: pois bem, eu intercederei por ti junto ao rei. Então Batseba foi falar com o rei Salomão para interceder em favor de Adonias. O rei levantou-se para saudá-la e inclinou-se diante dela. Então, assentando-se no seu trono, mandou que pusessem um trono para a rainha mãe, e ela se assentou à sua direita. Então ela disse: só te peço uma coisa pequena, não a recuses. O rei lhe respondeu: pede, minha mãe, porque não a recusarei. Ela disse: dá Absag, a sunamita, por mulher a teu irmão Adonias. Então o rei Salomão respondeu à sua mãe: por que pedes Absag, a sunamita, para Adonias? Pede também para ele o reino, porque é meu irmão mais velho. Sim, para ele e também para o sacerdote Abiatar, e para Joabe, filho de Zeruia. E o rei Salomão jurou pelo Senhor: Deus me castigue como quiser, se este pedido de Adonias não custar sua própria vida. Assim como vive o Senhor, que me confirmou e me fez assentar no trono de Davi, meu pai, e estabeleceu uma dinastia para mim, como havia prometido, hoje Adonias será morto. O rei Salomão deu ordem a Benaia, filho de Joiada, que atacou Adonias, e este morreu. O rei também disse ao sacerdote Abiatar: vai para Anatote, para os teus campos, porque és homem digno de morte. Porém, não te matarei hoje, porque levaste a arca do Senhor Deus diante de Davi, meu pai, e participaste de todas as aflições de meu pai. Salomão expulsou Abiatar para que não fosse sacerdote do Senhor, assim cumprindo a palavra que o Senhor tinha dito acerca da família de Eli, em Siló. Esta notícia chegou a Joabe,
pois Joabe havia seguido a Adonias, embora não tivesse seguido a Absalão. E Joabe refugiou-se no tabernáculo do Senhor e segurou-se nas pontas do altar. Disseram ao rei Salomão: Joabe se refugiou no tabernáculo do Senhor e segurou-se no altar. Então Salomão enviou Benaia, filho de Joiada, dizendo: Vai, mata-o. Benaia foi ao tabernáculo do Senhor e disse a Joabe: Assim diz o Senhor: Sai daí. Joabe respondeu: Não sairei, morrerei aqui mesmo. Benaia voltou ao rei com a resposta: Joabe falou assim e me respondeu isso. O rei declarou então: Faze como ele disse, mata-o e sepulta-o, para que tires de sobre mim e de sobre a família de meu pai o sangue que Joabe derramou sem motivo. Assim, o Senhor fará recair o sangue dele sobre a sua cabeça, porque atacou dois homens mais justos e melhores do que ele, Abner, filho de Ner, chefe do exército de Israel, e Amasa, filho de Jeter, chefe do exército de Judá, e os matou à espada, sem que meu pai Davi soubesse. Assim, o sangue destes recairá sobre a cabeça de Joabe e sobre a cabeça da sua descendência, para sempre. Mas o Senhor dará paz para sempre a Davi, à sua descendência, à sua dinastia e ao seu trono. Então Benaia, filho de Joiada, atacou Joabe e o matou. Ele foi sepultado em sua propriedade, no deserto. Em lugar dele, como comandante do exército, o rei nomeou Benaia, filho de Joiada, e nomeou o sacerdote Zadok, no lugar de Abiatar. Depois disso, o rei mandou chamar Simei e lhe disse: Faze para mim uma casa em Jerusalém. Habita aí e daí não saias para lugar algum, porque no dia em que saíres e atravessares o ribeiro de Cedron, certamente morrerás. Pagarás com teu próprio sangue. Simei respondeu ao rei: Está bem. Como disse o rei, meu senhor, assim fará o teu servo. E Simei habitou em Jerusalém por muito tempo. Mas, depois de 3 anos, dois servos de Simei fugiram para Ax, filho de Maacá, rei de Gate, e disseram a Simei: Os teus servos estão em Gate. Simei se levantou, selou o seu jumento e foi a Gate encontrar-se com Ax, à procura dos seus servos. Assim foi Simei e os trouxe de Gate. Salomão foi avisado de que Simei havia saído de Jerusalém para ir a Gate e já havia voltado. Então o rei mandou chamar Simei e lhe disse: Não te fiz jurar pelo Senhor e não te adverti, dizendo: No dia em que saíres para qualquer parte, certamente morrerás? E tu me disseste: Essa palavra é boa, eu a atenderei. Por que, então, não guardaste o juramento do Senhor e a ordem que te dei? E disse-lhe mais: Tu bem sabes, e o teu coração reconhece toda a maldade que fizeste a Davi, meu pai. Por isso, o Senhor fará recair sobre ti a tua culpa. Mas o rei Salomão será abençoado, e o trono de Davi será confirmado perante o Senhor para sempre. Então o rei deu ordem a Benaia, filho de Joiada, que atacou Simei, e ele morreu. Assim foi confirmado o reino na mão de Salomão. Capítulo 3. Primeiro Reis. Subtítulo: Salomão casa-se com a filha do faraó. Salomão associou-se ao faraó, rei do Egito, pois se casou com a filha dele e a levou para a cidade de Davi, até que acabasse de edificar o seu palácio, a casa do Senhor e a muralha ao redor de Jerusalém. O povo oferecia sacrifícios sobre os altares nas colinas, porque ainda não havia sido edificado o templo ao nome do Senhor. Salomão amava o Senhor e andava nos estatutos de Davi, seu pai, exceto por oferecer sacrifícios e queimar incenso nos altares nas colinas. Subtítulo: Em sonho Salomão pede sabedoria. O rei foi oferecer sacrifícios em Gibeão, porque aquele era o principal dos altares. Salomão ofereceu 1000 holocaustos naquele altar. Ali o Senhor apareceu a Salomão de noite, em sonhos, e disse-lhe: Pede o que queres que eu te dê. Salomão respondeu: Tu foste muito bondoso para com teu servo Davi, meu pai,
porque ele andou diante de ti com fidelidade, justiça e retidão de coração. E tu conservaste esta grande bondade e lhe deste um filho que se assentasse no seu trono, como se vê neste dia. Agora, ó Senhor, meu Deus, tu estabeleceste teu servo como rei em lugar de Davi, meu pai. Mas eu sou muito novo e não sei comandar o povo na guerra. Teu servo está no meio do teu povo escolhido, povo grande, que nem se pode contar, nem numerar, de tão grande que é. Dá a teu servo entendimento para julgar o teu povo, para discernir com sabedoria entre o bem e o mal. Pois quem poderia julgar este teu povo tão numeroso? O Senhor se agradou de Salomão ter pedido tal coisa. Então Deus lhe disse: Por que pediste isso e não pedistes vida longa, nem riqueza, nem a vida de teus inimigos, mas pedistes entendimento para discernires o que é justo? Eu atenderei o teu pedido e te darei sabedoria e entendimento, como nunca houve antes de ti e depois de ti nunca haverá. Também te dou o que não pediste, riquezas e glória, de modo que durante tua vida não haverá rei igual a ti. E mais, se andares nos meus caminhos, obedecendo aos meus estatutos e aos meus mandamentos, como fazia Davi, teu pai, eu prolongarei os teus dias. Então Salomão acordou e viu que era um sonho. Quando voltou a Jerusalém, ele se pôs diante da arca da aliança do Senhor, sacrificou holocaustos, preparou sacrifícios pacíficos e deu um banquete a todos os seus servos. Subtítulo: A sabedoria de Salomão na causa de duas mulheres. Depois disso, duas prostitutas vieram à presença do rei. Uma das mulheres lhe disse: Ah, meu senhor, eu e esta mulher moramos na mesma casa, e, quando estava com ela naquela casa, eu tive um filho. 3 dias depois do meu parto, ela também teve um filho. Estávamos juntas, e ninguém mais estava conosco na casa, somente nós duas estávamos ali. Durante a noite, o filho desta mulher morreu, porque ela se deitou sobre ele. Mas ela se levantou durante a noite, enquanto esta tua serva dormia. Tirou o meu filho do meu lado e o colocou ao seu lado. Então pegou seu filho morto e o acomodou ao meu lado. Quando me levantei pela manhã para dar de mamar a meu filho, ele estava morto. Mas na claridade do dia, notei que não era o filho que eu dera à luz. Então a outra mulher disse: O menino vivo é o meu filho, e o teu filho é o que morreu. Mas a primeira afirmava: Não, o que morreu é o teu filho. O meu filho é o vivo. Assim elas discutiam na frente do rei. Então o rei disse: Esta diz: O que está vivo é o meu filho, e teu filho é o que morreu. Mas a outra diz: Não, o que morreu é o teu filho, o meu filho é o vivo. E o rei disse mais: Trazei-me uma espada. E trouxeram-lhe uma espada. O rei disse: Cortai em duas partes o menino vivo e dai metade a uma e metade à outra. Mas a mãe do menino vivo, movida pelo amor materno, falou ao rei: Ah, meu senhor, dai-lhe o menino vivo, mas não o mateis. A outra, porém, disse: Ele não será meu, nem teu, podeis dividi-lo. Então o rei decidiu: Dai à primeira o menino vivo e não o mates. Ela é a mãe. Todo Israel ouviu a sentença do rei e passou a respeitá-lo, porque viu que ele tinha a sabedoria de Deus para julgar.